Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, primeira edição deste sábado, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vascão, véspera de Vasco e Flamengo, né? Amanhã tem Clássico dos Milhões lá no Maracanã, expectativa aí de um baita jogo, né? E a torcida do Vasco aí, na expectativa também do Vasco fazer uma grande partida e sair vitorioso, né? Contra o nosso maior rival. Bom, nesse vídeo aqui a gente vai ouvir Paulo Brax, que deu uma entrevista ao Sport TV e, cara, falou muitas coisas importantes. Falou sobre reforços, falou sobre Andrei, inclusive deixando claro que já está procurando, né, no mercado, analisando um substituto para o Andrei ali no meio do ano, né? O trabalho continua, então foi uma entrevista muito bacana do Paulo Brax que a gente vai conferir aqui. Vamos falar também sobre Copa do Brasil, né? Já está definido aí a data do jogo da segunda fase da Copa do Brasil, que vai acontecer no estádio de São Januário. Então tem bastante coisa aqui para a gente conversar. O vídeo vai começar depois da vinheta. Antes eu conto com você primeiro, deixando aquele like que é muito importante e também se inscrevendo aqui no canal, se você não for inscrito, beleza? Deixou o like, se inscreveu, a vinheta rodou. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e começo falando aqui do aplicativo OneFootball, que é parceiro aqui do canal Machão da Gama. Bom, final de semana, sabe que tem sempre campeonato europeu rolando, né? E você pode acompanhar o campeonato alemão ao vivo e de graça lá no OneFootball. Basta você baixar no QR Code que está aparecendo na sua tela, você aponta a sua câmera, ou então vem aqui na descrição desse vídeo que tem o link do OneFootball, você baixa gratuitamente e aí é só você escolher qual jogo do campeonato alemão você quer ver de graça. Todos os jogos do campeonato alemão têm transmissão com imagens do OneFootball e você não tem que pagar nada por isso. Como eu disse, o link está aqui na descrição desse vídeo. Bom, e a gente começa falando de Copa do Brasil, porque já foi definida a data, né, da partida Vasco e ABC. O ABC será o adversário do Vasco na Copa do Brasil, pois derrotou o Tum-Tum do Maranhão por 5-0, né? E a partida será realizada em São Januário, no dia 16, vou conferir aqui, mas acredito que dia 16 seja uma quinta-feira, dia 16 em São Januário, às 9h30 da noite. Então Vasco e ABC no dia 16 de março, 9h30 da noite, uma quinta-feira em São Januário. Lembrando que o regulamento muda, né? Nessa segunda fase da Copa do Brasil. Empate agora leva para pênaltis. O Vasco na primeira rodada, se empatasse, classificava. Agora, empate é pênalti. Quem vencer está classificado e ainda é jogo único, né? É jogo único. Quem vencer passa, empatou, é pênalti. Quem perder, volta para casa. Com certeza vai ser um jogo mais difícil do que contra o Trem do Amapá, mas o Vasco é muito favorito, né? Contra a equipe do ABC. E agora a gente fala aqui sobre Vasco e Flamengo, que se enfrentam amanhã 6h10 no estádio do Maracanã. E a transmissão dessa partida é na Band, no Band Esportes e no band.com.br. Não teremos transmissão da Cazé TV nessa partida, não. Sempre importante lembrar, né? A Cazé TV transmite os jogos que o Vasco é mandante. Nesse Vasco e Flamengo, o mandante é o Flamengo, né? O mando de campo é do Flamengo, por isso a Cazé TV não tem direito. Mas você pode acompanhar na Band, no Band Esportes e no band.com.br. Como é que tá a ansiedade aí para esse jogo de amanhã, hein? Eu confesso que tô ansioso e tô confiante também que o Vasco vai fazer uma boa partida e com muitas chances, né, de sair vitorioso. Acho que o Vasco tem todas as possibilidades, né, de vencer o Flamengo amanhã. O Vasco tá num momento bom e o Flamengo tá num momento mais conturbado, né? Mas com toda certeza vai ser um grande jogo amanhã no Maracanã, transmissão da Band e do Band Esportes. Bom, e agora a gente vai ouvir aqui Paulo Brax, né, diretor executivo do Vasco, que deu uma entrevista ontem ao Sport TV. E foi muito bacana a entrevista do Paulo Brax, né? Primeiro ele fala ali sobre reforços e um elenco competitivo, né? Ele garante que o Vasco vai ter um elenco competitivo no Campeonato Brasileiro. Aliás, o Vasco já tem um elenco competitivo, né? O Vasco está competindo, coisa que não fazia em temporadas anteriores. E o Paulo Brax garante que mais reforços vão chegar, né? Teremos mais contratações, assim como teremos também jogadores que vão sair. Foi o que disse o próprio Paulo Brax e vou colocar aqui para você ouvir. Obrigado, Roger, pela pergunta. E você acompanhou, né, Roger? A gente até se encontrou na reta final da Série B, porque você estava cobrindo os jogos em loco, né?
a mudança que a gente teve do ano passado para esse, uma mudança necessária de perfil do elenco. Então foram 12 contratações, mais agora o retorno do Andrei, então 13 jogadores. Desses 12 jogadores, o Vasco pôde fazer um movimento, de certa forma, agressivo dentro do mercado brasileiro, de termos condições de contratar jogadores titulares de camisas grandes dentro do Brasil. E compra de jogadores, né? Eu ouso dizer que em 124 anos, né, o Vasco está próximo de 125 anos de história, nunca teve investimento tão grande numa janela de contratações. E isso, obviamente, eleva o nível do time, eleva o nível do plantel, do elenco. A gente está próximo de um número que a gente entende adequado para começar o Campeonato Brasileiro, um mês da janela. Não está fechado o grupo. A gente entende que alguns movimentos ainda serão feitos, não necessariamente eu vou expor posição ou número, né? Não seria indelicado também de fazer isso, mas há possibilidade de saídas, e quando há possibilidade de saídas, há possibilidade de entradas. A gente tem também uma análise muito forte dentro da categoria de base nossa, que é historicamente um DNA muito vencedor e um DNA de muita qualidade. A gente tem garotos hoje vindos do Sub-20 e até do Sub-17 que estão pedindo espaço aqui dentro do nosso elenco e a gente está observando muito de perto. Então estamos próximos de um número adequado, de uma média de idade que a gente entende adequada também para os nossos objetivos no ano. A gente tem a convicção que nós elevamos a qualidade do elenco, porque também elevamos a qualidade da competição que vamos disputar esse ano. Eu sempre digo que a gente quer esse ano que o Vasco seja competitivo. Muita gente pergunta em termos de colocação, qual o objetivo do clube. O objetivo nosso é ser competitivo, e nós estamos sendo. E a nossa maior competição do ano, que é o Campeonato Brasileiro da Série A, de onde o Vasco não pode mais sair, a gente entende que seremos competitivos nesse torneio com essa reformulação que a gente tem e desse equilíbrio, esse balanço entre os novos contratados, o elenco que permaneceu e os jovens, que são muito promissores e talentosos aqui dentro do clube. E para finalizar, Paulo Brax fala sobre Andrei Santos, né, jogador que foi convocado ontem para a seleção brasileira, que retornou ao Vasco, né, um empréstimo aí até o fim de junho. E nesse período que o Andrei vai ficar no Vasco, ele vai jogar cerca de 15 jogos ali com a camisa do Vasco, né? E o Paulo Brax foi perguntado exatamente sobre isso. Se vale a pena, né, se valia a pena trazer um jogador para um período tão curto. O diretor do Vasco garantiu que sim, que ele queria o Andrei Santos nem que fosse para um jogo só, mas garantiu também que já está trabalhando para essa reposição, né? Que agora ele tem até junho, até a abertura da janela europeia, para pensar na reposição do Andrei, mas ele já está trabalhando nisso, né? Já está pesquisando no mercado para trazer essa reposição quando o Andrei deixar o Vasco aí no final de junho. Confira o que disse o Paulo Brax. Obrigado pela pergunta, Luiz Carlos. Eu disse que eu queria o Andrei aqui para um jogo. Se pudesse ser um jogo, eu queria o Andrei de volta. O Andrei é um jogador que tem uma história muito grande aqui dentro do clube. Chegou com 8 anos de idade no Vasco. E, coincidentemente, a gente marcou essa entrevista há uma semana e hoje tem uma convocação do Andrei para a seleção principal, que é uma convocação 100% Vasco. O Andrei nunca jogou em outro clube. Apesar da venda para o Chelsea, o Andrei não chegou a estrear pelo Chelsea. O Vasco leva o Andrei ao Mundial Sub-20, do Mundial Sub-20 leva a seleção principal. Pela qualidade dele, pela disciplina do atleta, pela característica que ele tem, pela modernidade, pela cabeça boa, mentalidade dele. E é uma convocação de todos nós, é uma convocação do Vasco. E é um jogador de um nível muito alto, Luiz. Eu estava dentro do mercado de transferência buscando um jogador com essa característica para ocupar ali uma posição de primeiro e segundo volante, e surge a oportunidade de repatriar o Andrei. Então não pensei duas vezes, tanto a minha pasta quanto a 777, quanto todos aqui no clube e o próprio jogador, de fazer esse movimento de retorno do Andrei, ainda que seja por pouco tempo. A gente sabe que é um período que normalmente não se faz contratações de 3 ou 4 meses, né? Na verdade vão ser 4 meses, e ainda tem essa possibilidade grande do Mundial Sub-20, até porque ele é capitão do time do Ramon Menezes no Sub-20. Mas estamos satisfeitos, muito felizes por poder repatriar o Andrei,
por dar essa camisa a ele, por dar mais jogos ao Andrei. Ele sai, o último jogo dele foi em Itu, que ele se despediu sem saber que iria embora do Vasco, então ele tem uma oportunidade de se despedir do Vasco jogando em alto nível, uma competição de alto nível, que é uma Série A, que ele vai poder jogar, porque ele nunca jogou uma Série A pelo Vasco, ele foi promovido ano passado. E o nosso planejamento continua. Eu também preciso ter o planejamento da reposição ao Andrei. E isso já está sendo feito em paralelo. Então eu queria o Andrei por um jogo, e se for 10 ou 15 jogos, a gente está muito feliz, muito satisfeito de ter o Andrei aqui com a qualidade que ele tem. Vai contribuir muito para o Vasco. E vai ser muito bom para ele também. E vai ser muito bom para o Chelsea e também para a seleção brasileira. Então todo mundo ganha. Então tá aí, né? Esse foi o diretor executivo do Vasco. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é muito importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui!